Do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. O mantra de hoje é: quando termino um curso, procuro começar outro. A vida é melhor para quem sabe mais em todas as direções. No Livro dos Espíritos, é a última pergunta, 483, sobre os convulsionários, que sofrem de convulsão por interferência espiritual. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Sabe-se que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve. A nota de Kardec diz: a exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias um simples arranhão os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como se há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. A razão é simples, meramente secundária é a ação dos espíritos aqui, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque de fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se ademais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Hoje nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, começando o capítulo 27, Pedi e obtereis, as qualidades da prece. Quando orar, não se assemelhem aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-lhes em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e, fechada a porta, orem a seu Pai em segredo, e seu Pai, que vê o que se passa em segredo, lhes dará a recompensa. Não cuidem de pedir muito nas suas preces, como fazem os pagãos, que imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não se tornem semelhantes a eles, porque seu Pai sabe do que é que tens necessidade antes que lhe peçam. É a passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando se apresentarem para orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-lhes, a fim de que seu Pai, que está nos céus, também os perdoe seus pecados. Se não perdoarem, seu Pai que está nos céus também não os perdoará os pecados. Isso é em Marcos, capítulo 11, versículo 25
e 26. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. É a passagem que está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orarem, diz ele, não se ponham em evidência, antes orem em segredo. Não afetem orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serão escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverem qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orem, enfim, com humildade como o publicano e não com orgulho como o fariseu. Examinem os seus defeitos, não as suas qualidades. E se compararem aos outros, procurem o que há em vocês de mal. E terminamos com a poesia de Alta de Souza, que está em Parnaso de Além-Túmulo. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção.